Eu sou o professor Mauro, professor de Geografia. Vou trabalhar hoje com vocês um tema muito importante e muito recorrente nos vestibulares e também no Enem, que é população mundial. Eu escolhi alguns conceitos, a gente vai trabalhar alguns conceitos, algumas teorias e também os indicadores demográficos, tá bom? Lembrando que essa é uma ação da SEDUC por meio da Coordenação de Formação Docente e Educação à Distância do Estado do Ceará. Um forte abraço a todos, principalmente aos alunos da Escola Monsenhor Aloísio Pinto. E esse tema eu escolhi devido à importância dele no mundo atual. A gente está vivenciando essa questão da pandemia que se alastra por todos os continentes e também devido à importância dele estar sempre presente no Enem com uma, duas, às vezes até 3 questões, certo? Falar de população, né? Quando a gente fala de população, a gente vai perceber que é bastante complexo. Estudar a população é bastante complexo, porque a gente tem uma diversidade muito grande de acordo com a região, de acordo com o continente. A gente vai ter essa diversidade aí e as dimensões também, são várias dimensões. Estudar a população, a gente vai ter que compreender essa complexidade e essa diversidade aí, né? Então, quando eu falo o termo população, vamos logo para o primeiro conceito. População se refere ao conjunto de pessoas que vivem num determinado lugar, né, que pode ser uma cidade, a população sobralense, pode ser um estado, a população cearense, a população piauiense, a população do Rio de Janeiro, pode ser também a população mundial, né? E aí, lembrando que a população mundial hoje, nós temos cerca de 7,7 bilhões de habitantes. É muita gente para o nosso planeta, né? Estudar essa população numerosa, a gente vai poder compreender, né, a questão dos recursos naturais, a questão da organização de acordo com o nível de desenvolvimento, se um determinado país ele é desenvolvido ou não, tá ok? Tá? Então, existe uma ciência, um ramo da geografia que estuda a população com maior, abrange com maior intensidade, que é justamente a demografia, a parte da ciência, o ramo da ciência que estuda a população e as suas diferentes características. A demografia, ela traz dados, indicadores, informações sobre a população dos diversos países do mundo, ok? População, a gente vai ver que existe a população absoluta e a população também relativa, né? Quando a gente estuda a quantidade de pessoas que existe num lugar, por exemplo, a cidade de Sobral tem cerca de 210 mil habitantes. A gente está estudando a população absoluta. Então, é um número quantitativo, certo? É a população absoluta. A população absoluta brasileira está em torno de 210 milhões de habitantes, tá certo? E a população mundial absoluta do mundo é o quê? 7,7 bilhões de habitantes, tá? Já a população relativa, né, nós vamos perceber que a população relativa ela corresponde ao número total de habitantes por quilômetro quadrado, né? Quando a gente divide a população brasileira pela área, a gente vai ter a população relativa, né? O Brasil, a gente sabe que é o 5º maior país do mundo em extensão territorial. O Brasil tem cerca de 8.543.000 quilômetros quadrados. Nós sabemos que a população brasileira é em torno, atualmente, de 210 milhões de habitantes. Quando a gente divide, né, quando a gente faz essa divisão aí da população pela área, nós vamos ter cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então, aí nós temos o quê? A população relativa, tá certo? Fica ligado aí, minha gente, certo? Que a população relativa a gente também pode chamar de densidade demográfica, ou é a DD, densidade demográfica. A fórmula da DD, densidade demográfica, é população dividido pela área.
tá? Então, muito cuidado aí, minha gente, muito cuidado com essa diferença entre população absoluta e população relativa, tá ok? A partir do momento que a gente sabe a população absoluta de um país e a população relativa de um país, a gente vai saber se esse país ele é um país populoso ou pouco populoso. Se esse país é povoado ou pouco povoado, né? No nosso país, o Brasil, com 210 milhões de habitantes, ele é considerado um país populoso. Era até há poucos anos atrás, 2, 3 anos atrás, o quinto país mais populoso do mundo, né? Falando nisso, nós vamos ver agora, falar a relação. Nós temos a China como o país mais populoso do mundo. A China tem cerca de 1,4 bilhão de habitantes. Representa em torno de 20% da população mundial. O segundo país mais populoso do mundo, nós temos a Índia, com 1,3 bilhão de habitantes, certo? Depois nós temos os Estados Unidos, com cerca de 330 milhões de habitantes, né? Nós temos a Indonésia, com 270 milhões de habitantes. Em quinto lugar, que ultrapassou o Brasil agora, nos 3 últimos anos, né? Nos 2 últimos anos, nós temos agora o Paquistão, né? Que é um país que tem um crescimento populacional muito intenso e devido a essa velocidade, essa celeridade nesse crescimento populacional, ultrapassou o Brasil, né? Eles estão com 216 milhões de habitantes e o Brasil em torno de entre 210,9 milhões de habitantes. Esses são os países mais populosos do mundo, que apresentam as maiores populações, né? Quando a gente observa a distribuição da população, certo? A gente vai observar que ela é de maneira bastante irregular, né? Tanto no mundo como também nos diversos países, né? Quando a gente observa a distribuição da população mundial, nós vamos ver que apenas 2 países, que são China e Índia, eles representam em torno de 36% da população mundial. Esses 2 países, eles encontram-se no continente asiático, né? Lá no continente asiático, nós vamos encontrar também outros países que são populosos, como o Japão, que está em torno de 140 milhões de habitantes, como a Indonésia, né, que eu falei, 270 milhões de habitantes, o Paquistão, o Irã, todos esses países são países populosos, que, no total, o continente asiático ele vai concentrar cerca de 60% da população mundial, tá ok? Então, a gente vai ver que nós temos países populosos, com população numerosa, e países povoados. Muito cuidado, populoso está relacionado à população absoluta, povoado está relacionado à população relativa. Nós temos países, como o Brasil eu citei, ele é populoso, mas ele é pouco povoado. Por que o Brasil é pouco povoado? Porque quando a gente divide essa população de 210 milhões de habitantes por 8,5 milhões de quilômetros quadrados, nós vamos ter apenas 24 habitantes por quilômetro quadrado. Essa densidade demográfica, essa população relativa é muito baixa. É muito baixa. Então, a gente tem aí o Brasil como sendo um país populoso e pouco povoado. Vamos para um país que é populoso e também é povoado. Vamos lá. A gente tem a China. Quando a gente divide essa população numerosa da China, de 1,4 bilhão de habitantes, por sua área, a gente vai ter mais de 300 habitantes por quilômetros quadrados. Aí a gente tem o quê? Um país populoso e também um país povoado. Nós vamos ter países que a população é pequena, né? Como nós temos Mônaco, nós temos Hong Kong, Singapura, o Vaticano. São países em que a população é pequena, então são países pouco populosos. Mas, quando a gente divide a população pela área, a gente vai ter o quê?
quantidade muito grande de pessoas por quilômetro quadrado. A gente vai ter uma densidade demográfica alta, né? A DD é alta, é elevada. Aí você fica atento que esse país, ele é o quê? Povoado. Povoado, tá certo? Ele é povoado. Então, nós temos países que são pouco populosos e pouco povoados. Eu vou dar um exemplo aqui do Canadá. O Canadá ainda não tem 40 milhões de habitantes, o Canadá tem 39 milhões de habitantes. Quando a gente divide a população do Canadá pela área, que o Canadá a gente sabe que é um país grande, é um dos maiores países do mundo. Quando a gente divide essa população pela área, a gente tem em torno de 4 habitantes por quilômetro quadrado. Então o Canadá ele é pouco populoso e ele é pouco povoado, tá certo? Ficar atento nesse bizu aí, viu, meus alunos, meus queridos alunos da Rede Estadual do Ceará, que estão se preparando para o Enem, fiquem atentos nessa diferenciação entre povoado e populoso. Ficar ligado que muitas vezes a pessoa acaba por se confundir e não é bacana isso daí. A gente vê o seguinte, que a população ela se distribui de maneira bastante desigual no planeta. Eu falei que lá no continente asiático nós temos 60% da população mundial lá, né? Nós temos 6 continentes, só um continente ele tem essa grande quantidade de pessoas, esse grande contingente populacional, mas nós temos lugares que são bem pouco povoados, né? Portanto, então, a gente vai encontrar lugares que tem esses grandes adensamentos populacionais, nós vamos chamar de formigueiros humanos, na China, na Índia, né? Em alguns países da Ásia, a gente vai ter essa grande concentração demográfica, e lá nós vamos chamar de quê? De formigueiros humanos. Ficar ligados, são aqueles lugares que apresentam o quê? Grande adensamento populacional, grandes contingentes populacionais, certo? População é numerosa. Mas nós encontramos alguns lugares do planeta, algumas áreas desérticas, né? Algumas áreas que são até muitas vezes chamadas de áreas anecúmenas, né? Que são aquelas áreas que apresentam uma certa dificuldade à presença humana, às práticas de atividades econômicas. Nós temos áreas de desertos, áreas montanhosas, nós temos a própria Antártida, onde as densidades demográficas são bastante baixas, né? A porção norte do Brasil nós temos ali a Amazônia. A Amazônia nós temos a densidade demográfica muito baixa. Então, esses lugares nós chamamos de vazios populacionais, olha o termo, vazios populacionais ou vazios demográficos, tá certo? Então, fica ligado aí nesse termo, nessa expressão que eu trabalho muito, formigueiros humanos e vazios demográficos, que é interessante a gente ter esse conhecimento, né? Então, quando a gente estuda a população, a gente observa algumas cidades, elas são bastante numerosas. Nós temos São Paulo, Tóquio, nós temos Nova York e outras cidades do mundo que elas são bastante numerosas, né? Cidades que tiveram um ritmo de crescimento muito grande, certo? Algumas no século XX, outras no século XIX, tá certo? Ou XVIII, vai depender do processo de formação histórica e econômica desses países. E aí, por que a população de uma cidade cresce? Aqui no Brasil, nós temos cidades grandes, cidades médias e as cidades pequenas. Nós tivemos algumas cidades, como São Paulo, Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, cidades que tiveram, no século passado, um grande crescimento econômico, principalmente entre 1940 e 1980. Cidades que cresceram bastante, por diversos fatores. Por que a população de uma cidade cresce? Não só de uma cidade, podemos também perceber de um país. Por que ela cresce? Aí é detalhe, sempre eu pergunto, o menino diz, professor, mas todos os dias nascem pessoas. Aí eu costumo lembrar, mas também morrem, né? Então a população da cidade ela vai crescer justamente por causa das taxas de natalidade e das taxas de mortalidade. Nós chamamos esse tipo de crescimento vegetativo ou crescimento natural. É o crescimento vegetativo ou natural. Eu costumo dizer o CV. Existe até uma formulazinha que o CV é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Eu chamo a taxa de natalidade de TN.
e a taxa de mortalidade de TM, tá certo? Para se calcular a taxa de natalidade de um país, a gente tem que saber a quantidade de pessoas que nasceram num determinado ano. Esse ano de 2020 a gente não tem condição de conhecer a taxa de natalidade. Por quê? Porque o ano ainda não foi concluído, tá? E da mesma forma, a gente não pode ainda saber qual é a taxa de natalidade, a de mortalidade no nosso país e em nenhuma cidade, porque ainda o ano não foi concluído, tá certo? Mas quando a gente sabe quantas pessoas nasceram, quantas pessoas morreram num determinado ano, a gente tem que... E sabe também outra informação, a gente tem que saber a população dessa cidade, a população desse país, tá certo? Aí a TN é número de nascimentos vezes 1000 dividido pela população. Certo? As taxas de natalidade, elas variam de acordo com o país. No país desenvolvido, as taxas de natalidade já se reduziram ao longo do tempo, assim como também as taxas de mortalidade já passaram por uma drástica redução, tá certo? Então, um fator, a população de uma cidade, de um estado, ela cresce por dois fatores. Um é esse que eu falei, é o crescimento natural, que eu chamo também de crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo é a diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Mas também, outro fator que vai fazer com que a população cresça é o saldo migratório, também chamado de taxa de migração, né? Nós sabemos que nos países a gente tem a migração, certo? O que é migrar? É se deslocar de um país para outro, de um estado para outro, tá? E aí, quando uma pessoa ou um grupo de pessoas sai de um país para outro, a gente vai entender o seguinte: os brasileiros que vão embora do Brasil vão para a Austrália, vão para a Nova Zelândia, para o Japão, para os Estados Unidos ou para a Europa, eles estão saindo, eles estão o quê? Emigrando, saindo. E os estrangeiros, né? Os italianos, os espanhóis, os portugueses, né? Pessoas de outros países que vêm para cá, que vieram para cá e que esse processo foi extremamente importante para a ocupação, para o povoamento e para o desenvolvimento econômico do nosso país, né? São o quê? São os imigrantes, tá certo? Esse processo foi importante, né? O Brasil, por vários anos, ele recebeu uma grande quantidade de imigrantes, né? Mas a taxa de imigração ou saldo migratório é a diferença entre imigrantes e emigrantes. Existe até uma formulazinha, certo? Taxa de imigração, I menos E, ou seja, a quantidade de pessoas que chegaram menos a quantidade de pessoas que saíram, né? Vamos supor que no ano passado, aqui no Brasil, tenham chegado 1 milhão de pessoas de outros países para morar aqui, para residir, tá certo? E tenha ido embora do nosso país, tenha saído do nosso país 800 mil habitantes, 800 mil pessoas. Então o saldo migratório aí foi positivo. Por quê? Porque aumentou, né, 200 mil habitantes. Existem países que eles atraem, né, os países desenvolvidos, os países da Europa, Austrália, Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia, são países que atraem, né, que recebem muitos imigrantes, e isso fez com que a população desses países crescesse. Foi importante, tá? Então, só revendo, a população de um país, ela cresce por dois motivos principais, que é o crescimento vegetativo. Já coloquei esse tipo de questão na prova, lá dos meus alunos do segundo ano, tá certo? Mas já caíram várias questões nos mais diversos vestibulares e é importante ficar atento. Saldo migratório ou taxa de migração, certo? E crescimento natural ou vegetativo, tá certo? Gente, a população mundial hoje está com 7,7 bilhões de habitantes. A gente sabe que é um número muito grande, tá certo? É um número de pessoas muito grande. Há uma preocupação por parte de estudiosos, de cientistas, de ambientalistas com relação aos recursos naturais, ok? A gente tem essa população.
Nós sabemos que alguns países são considerados desenvolvidos, né, e grande parte dessa população ela tem acesso a bons serviços, tem uma infraestrutura bastante elevada, né, são países onde a distribuição de renda é melhor, tá? Mas nós temos países onde a população é numerosa, que são países subdesenvolvidos, são países pobres, são países que apresentam certos problemas de ordem social, de ordem econômica, né? Pobreza, miséria, desemprego, tá? E aí, essa população desses países, ela ainda está crescendo num ritmo bastante acelerado. Nos países desenvolvidos, ao longo do tempo que eles foram desenvolvendo as suas atividades econômicas, foram enriquecendo, foi havendo uma redução, tanto das taxas de natalidade como das taxas de mortalidade, tá certo? Nos países desenvolvidos, a partir do século XVIII, no século XVIII nós tivemos um fenômeno que é de muita importância para a história da humanidade, que foi a Revolução Industrial, ocorrida pioneiramente na Inglaterra, posterior na França, e depois se disseminou por outros países do mundo. No século XIX ela vai para a Alemanha, Japão, Estados Unidos, e até se disseminar também no século XX para países subdesenvolvidos, que hoje nós chamamos de quê? Países em desenvolvimento, que é um grupo muito grande, é um grupo enorme, tá certo? Mas a população mundial, ela sempre teve um crescimento muito lento. Nós estamos vivenciando agora uma pandemia. Na história da humanidade, aconteceram várias epidemias, várias pestes, guerras, desastres naturais, e todos esses fatos, todos esses eventos, eles fizeram com que o ritmo de crescimento da população mundial fosse muito lento. A população crescia num ritmo bastante lento, tá certo? Isso foi até o século XIX, né? Com a Revolução Industrial, a primeira e a segunda Revolução Industrial, nós tivemos um fenômeno que foi o quê? Foi a urbanização. Muitos países foram intensificando seu processo de urbanização e houve mudanças no comportamento demográfico, né? Foi havendo uma mudança no comportamento da população. As pessoas, as famílias, as mulheres nas cidades, elas passaram concomitantemente, gradativamente, a ter menos filhos. As famílias foram ficando menos numerosas, tá certo? E esse ritmo de crescimento ele foi diminuindo ao longo das décadas, ao longo dos séculos, pioneiramente onde? Primeiramente nos países desenvolvidos, nos países mais ricos. E no século XX a gente tem também essas transformações em alguns países subdesenvolvidos, que são chamados de países emergentes, que são países que se industrializaram e concomitantemente passaram também por um processo de urbanização. O Brasil é um exemplo disso, né? Nós tivemos um período de explosão demográfica, um período de grande crescimento econômico, mas já nas últimas décadas do século XX, a gente começa a perceber a queda do crescimento vegetativo, do crescimento populacional, tá bom? Então, no século XVIII, começa a se observar esse ritmo de crescimento, né? Até o século XIX, 18, 19, nós tínhamos as taxas de natalidade altas e as taxas de mortalidade também altas, porém, né, uma bem próxima da outra, né? Os casais tinham muitos filhos, 10 filhos, 12 filhos, até 14, 15, 16, certo? Isso no século XIX, século XVIII. Mas devido às pestes, às doenças, às epidemias, às guerras, aos desastres naturais, né? A medicina ainda não era tão avançada, poucos medicamentos, tudo isso fazia com que as taxas de mortalidade também fossem muito altas. Então, natalidade alta, mortalidade também alta e bem próxima. Então, ritmo de crescimento muito lento. Ritmo de crescimento muito lento. O que é que a gente vai observar? É que quando começam a ocorrer melhorias advindas da industrialização, urbanização, os avanços na medicina, melhoria nas condições sanitárias em determinados países, a gente tem a população tendo melhoria nas suas condições
de vida, e aí o que é que acontece com a taxa de mortalidade? Cai, a taxa de mortalidade cai. E aí esse distanciamento entre a TN, natalidade, e a TN faz justamente com que o ritmo de crescimento da população seja cada vez maior. A população vai crescer num ritmo maior. E isso gera uma certa preocupação, certo? Alguns estudiosos, economistas, começam a observar isso e achar isso preocupante. Dentre eles, nós vamos ter um demógrafo, um economista, um pastor anglicano chamado de Thomas Robert Malthus. Né? Foi ele que lançou a primeira teoria demográfica, que nós chamamos de teoria de Malthus. Né? Eu elenquei para vocês 3 teorias que são as mais recorrentes, são as mais importantes. Existem outras, mas eu elenquei para vocês, por exemplo, a teoria de Malthus, né? Thomas Robert Malthus, já no finalzinho do século XVIII, né? Por volta de 1798, o Thomas Robert Malthus, ele em seu livro Ensaio sobre a População, ele lançou 2 postulados, né? O que é que Thomas Robert Malthus, o Malthus, vamos ficar mais íntimo dele, Malthus, ele falou nesses postulados? Que a população estava crescendo muito rapidamente. Ele disse que a população estava crescendo num ritmo, numa PG, uma progressão geométrica. 2, 4, 6, 10, 12, aliás, 2, 4, 8, 16, 32, 64, então num ritmo muito rápido, certo? Já a produção de alimentos no mundo crescia num ritmo muito lento, certo? Num ritmo bem menor a população, o ritmo de crescimento da população, certo? E isso era bastante preocupante. Esse ritmo de crescimento, ele disse que era uma progressão aritmética. Então, a preocupação de Thomas Robert Malthus era o seguinte, é que num determinado momento da história, ele fez uma previsão que haveriam vários problemas. Primeiro é que iria faltar alimentos, e isso geraria o quê? Problema da fome. Com o problema da fome surge o quê? A miséria, a pobreza, o desemprego. E isso, as nações passariam a se conflituar, as sociedades, os países passariam a se conflituar, culminando com guerras, né? Com guerras e com outros problemas. Então, Thomas Robert Malthus, em seu livro, Ensaio sobre a População, ele fez algumas propostas aí para diminuir, para frear esse ritmo de crescimento da população. Uma dessas propostas foi a postergação dos casamentos, né? Olha só, fica ligado. Postergar os casamentos, adiar. Para ele, os casais casando após os 30 anos de idade, eles teriam uma quantidade menor de filhos, tá certo? Ele propôs também um planejamento familiar, né? Que os casais tivessem pelo menos 2 filhos, 1 filho, ou a quantidade de filhos que eles realmente pudessem criar, certo? Realmente pudessem criar. E aí, um planejamento, surge aí, planejamento familiar, certo? Ele disse o seguinte, também, no seu livro ele falava muito nesse termo que cai bastante, que é a sujeição moral. O Thomas Robert Malthus, ele não falou de forma alguma, fica ligado, em métodos contraceptivos. Ele falou na sujeição moral, ou seja, na abstinência sexual. Ou seja, os casais diminuíssem a quantidade, né, a frequência dos atos sexuais, certo? Além da postergação, ainda tinha isso daí também, para que eles tivessem uma menor possibilidade de ter filhos, tá certo? Então, lembrando aí, postergação dos casamentos, planejamento familiar e a sujeição moral. Essas são as propostas de quem? Thomas Robert Malthus, é a teoria malthusiana. Lembrar que essa teoria é de quê? Século XVIII, tá certo? Século XVIII. No século XX, já com o final da Segunda Guerra Mundial, certo? O mundo começa a se reordenar, né? E o mundo começa, alguns países que eram colônias, né? Eles passaram por países africanos, países asiáticos, passam por um processo de descolonização. O que é que acontece? O mundo passa a perceber
a pobreza que existe nesses países, tá certo? E aí, com o final da Segunda Guerra Mundial, houve uma conferência nos Estados Unidos. Essa conferência foi em São Francisco, é a Conferência de São Francisco, onde foi criada a ONU, onde algumas decisões internacionais aconteceram, principalmente a fim de diminuir essas desigualdades. É aí que se percebe a existência de um mundo pobre, muito pobre, que são os países subdesenvolvidos. É aí que percebe o distanciamento entre países pobres e países ricos, que é muito distante. E aí surgem duas teorias nesse momento aí na Conferência de São Francisco. É uma teoria que vai reafirmar a teoria malthusiana. Nós chamamos ela de teoria neomalthusiana. Por que que ela vai reafirmar? Porque a teoria malthusiana, ela fala que a pobreza, certo? A pobreza é a causa do crescimento populacional, certo? Então, a gente vai ver que essa teoria malthusiana também, neomalthusiana, ela reafirma isso daí. Ela é defendida prioritariamente pelos países desenvolvidos, tá certo? E eles vão direcionar para que os governos dos países subdesenvolvidos, países mais pobres, adotem certas políticas, como políticas de controle da natalidade, tá bom? Então, essas políticas de controle da natalidade, ela seria a partir da utilização de métodos contraceptivos, tá? E aí, nesse período, começa a ser difundido vários métodos contraceptivos, que a gente conhece vários desses métodos aí. É onde alguns países começaram a utilizar mais intensamente a laqueadura das trompas, a vasectomia, passaram a utilizar o DIU, né? a difundir, a informar mais pessoas sobre a tabelinha, né? E outros métodos contraceptivos, como os preservativos, a chamada camisinha, né? É o preservativo. Então, eles vão orientar para que os países subdesenvolvidos eles utilizem esses métodos e que também eles se reordenem, né? Se organizem para realizar o planejamento familiar, né? Alguns países eles levaram tão a sério que chamou atenção. Nós temos o caso da China, né? A China era um país que tinha um crescimento populacional muito grande, mas a partir da década de 70 começou a direcionar essa questão do planejamento familiar a partir de medidas rigorosas, tá? De medidas bastante rigorosas, e houve uma brusca redução do ritmo de crescimento da população de seu país, tá certo? A teoria neomalthusiana, ela considerava o crescimento populacional como a causa da pobreza. Eles diziam o seguinte, que esse crescimento populacional tinha como era o que provocava a pobreza no mundo, tá certo? Nós temos outra teoria que também é do século XX, tá certo? É a teoria reformista demográfica. Tá certo? Essa teoria aí, ela surge lá naquela conferência de São Francisco, tá certo? E ela se contrapõe às outras duas teorias que eu falei. Ela se opõe, né? Ela tem uma posição contrária ao malthusianismo e ao neomalthusianismo. Eles vão dizer o seguinte, que o aumento da taxa de natalidade era uma consequência do subdesenvolvimento, tá certo? E eles diziam que esses países, que nós tínhamos países muito pobres, tá certo? São os países menos desenvolvidos, eles tinham essas condições sociais e econômicas não porque a população tinha um crescimento acelerado. Aliás, ele diz o seguinte, que esse crescimento populacional intenso, rápido, esse grande aumento da taxa de natalidade nesses países é uma consequência do subdesenvolvimento, tá bom? E a gente sabe que o subdesenvolvimento, ele está pautado, ele está relacionado às desigualdades, né? A gente sabe que as relações entre os países, elas sempre foram pautadas nessa desigualdade aí. Então, a teoria reformista, ela defende o seguinte, ela defende que os países pobres adotem políticas públicas voltadas para a geração de emprego e renda, né? E que esses países invistam maciçamente em educação e saúde. E para eles,
Através da educação, os países podem superar suas dificuldades. Através de uma população com melhores condições de saúde, certo? Com mais acesso à informação, à saúde, teria uma qualidade de vida melhor. E gradativamente esses países teriam condições de ir reduzindo as taxas de natalidade. Tá ok? Gente, eu também trouxe para vocês alguns indicadores que eu acho bastante interessante vocês fazerem esse estudo, certo? Aqui eu só estou dando essas orientações, esses bizus, né? Eu disse para vocês, são os indicadores demográficos. Alguns até falei aqui já. Taxa de natalidade, procurem dar uma lidinha. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento, taxa de analfabetismo, tá bom? Mas dentre os indicadores, é muito importante, que eu vou já falar para vocês. Esses indicadores, eles são extremamente importantes. Esses indicadores, eles são essenciais, né? Porque é a partir dele que os países, né, e o mundo de um modo geral, ele pode avaliar, né, o nível de condições de vida de suas respectivas populações. A partir do momento que um país ele tem acesso a essas informações, esses dados, né, ele pode adotar determinadas medidas, determinadas políticas públicas para sanar, né, para diminuir esses problemas de ordem social, esses problemas de ordem econômica. Né? Então, dentre os indicadores, o indicador muito importante é o IDH. IDH quer dizer Índice de Desenvolvimento Humano. É esse índice que vai dizer se um país é desenvolvido, é esse índice que vai dizer se um país é subdesenvolvido, tá certo? É o IDH. O IDH, ele varia de 0 a 1. Nós temos países que já estão bem mais próximos de 1. Países que estão em torno de 0,855, 0,9. Esses países são justamente aqueles países que já superaram dificuldades. São países que grande parte da população teve acesso a melhorias nas condições sanitárias, na distribuição da renda, né? E essa melhoria nas condições de saúde. E aí, esse IDH desses países é mais elevado. Nós temos o IDH de países pobres, muito pobres, subdesenvolvidos. Nós temos aí, portanto, países do continente africano, do continente asiático, aqui da América Latina, que ainda apresentam uma certa dificuldade, o IDH abaixo de 0,5, 0,555, então o IDH baixo. O IDH, ele avalia 3 dimensões. O IDH, ele avalia a renda per capita bruta, né? Ou seja, toda a renda do país dividida pela população, que é só uma média. Né? Mas esse não é somente isso que vai determinar o IDH. Nós vamos ter também a expectativa de vida, certo? Que é essencial. A expectativa de vida está relacionada às condições de saúde. Né? Nos países desenvolvidos, grande parte da população, uma grande parte mesmo, tem uma qualidade de vida boa, tem condições de trabalho excelentes, tem bons salários, tem um padrão de vida, são até muitas vezes consideradas sociedades de consumo. Então, essas pessoas, elas tendem a viver mais. Hoje nós temos países em que a expectativa de vida é acima dos 80 anos. Dentre eles a Suécia, dentre eles nós temos a Alemanha, nós temos o Japão, que é o país que apresenta a maior expectativa de vida. A expectativa de vida é um indicador, tá certo? A expectativa de vida é um indicador extremamente importante. É ele que vai dizer se um país, ele também vai determinar o nível de desenvolvimento de um país, se um país é desenvolvido ou não, tá ok? Isso aí está relacionado à questão de saúde. E outra dimensão em que o IDH avalia é a questão da escolaridade. Né? A escolaridade ela é fundamental, tá certo? Então, num país desenvolvido, as taxas de analfabetismo são mínimas, em torno de 2%, 3%. Aí a gente vai para países pobres, as taxas de analfabetismo são bastante elevadas ainda, né? Então, IDH ele avalia essas 3 dimensões. Vocês aí vão dar essa lidinha aí, essa revisada, observar quais são essas dimensões. O IDH varia de 0 a 1, país que está mais próximo de 1, país desenvolvido.
né? País que está abaixo de 0,555, país subdesenvolvido. Nós temos alguns países subdesenvolvidos que têm o IDH médio, em torno de 0,750, como é o caso do Brasil, tá certo? Que já subiu bastante, né? A nossa expectativa de vida aumentou, que era em torno de 60 anos, hoje está em torno de 74 anos, tá? Nós tivemos melhorias nas condições de saúde, nas condições sanitárias, ainda está longe do ideal, mas tivemos essas melhorias, né? O nosso problema é a distribuição da riqueza, a distribuição da renda, que é bastante precária, tá? Outro índice importante que a gente pode observar é o índice de Gini. Esse Gini é um cara matemático, ele é italiano, tá? Então, em homenagem a ele. Então, é um cálculo matemático que vai medir a desigualdade social. Ele vai analisar, ele vai fazer uma correlação entre a população mais rica e a população mais pobre. Assim como o IDH, o índice de Gini, ele varia também de 0 a 1. Aqueles países que estão mais próximos de 1, ele tem um índice mais elevado, tá certo? De Gini. Outro indicador que eu coloquei aqui, que eu acho que é interessante vocês olhar, é a taxa de desocupação, tá certo? A taxa de desocupação, ela refere-se à população economicamente ativa desempregada. Aí eu vou falar, gente, nós temos a população que está em idade de trabalhar. É a população economicamente ativa, que são aquelas pessoas que estão trabalhando, né, que estão em idade de trabalhar, e a população inativa, que são os aposentados, as crianças, os jovens que ainda não trabalham. Detalhe, a população economicamente ativa são as pessoas que trabalham e são remuneradas por isso, tá certo? O aposentado, o aluno diz, professor, o meu avô, ele recebe a remuneração, mas não trabalha mais. Aí eu digo, então seu pai, ele faz parte da população inativa. Outro indicador importante aí que vocês devem fazer uma releitura, observar, é a linha de pobreza e linha de pobreza extrema, certo? É interessante dar analisada. Hoje nós temos um percentual que ainda é alto, né, de muitas pessoas que ainda estão nessa linha de pobreza ou na linha de pobreza extrema. É uma média, né? A linha de pobreza são aquelas pessoas que ganham em média $3,10 por dia, né? E que só dá para garantir algumas necessidades básicas. A linha de pobreza extrema são aquelas pessoas que recebem por dia, elas recebem em média $1,90. E aí só dá para se alimentar e a gente sabe que muito mal, tá bom? Então dê uma lidinha também na linha de pobreza, outro indicador. Outro indicador importante da gente saber é a taxa de mortalidade infantil, né? Essa taxa de mortalidade infantil, ela reflete-se de forma diferenciada. Nos países desenvolvidos, ela é bastante reduzida. Né? Por quê? Porque são países que apresentam excelentes condições de vida para a maioria de sua população. Já nos países pobres e muito pobres, a gente vai encontrar, nesses países, ainda uma taxa de mortalidade infantil alta, né? Muito alta. Essa taxa de mortalidade infantil, ela quer dizer o quê? Refere-se ao percentual, ao número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade. Se o menino morreu aos 2 anos, aí ele vai para a taxa de mortalidade geral. Tá? Se ele morreu antes de completar 1 ano de idade, aí é taxa de mortalidade infantil. Tá ok? E nós temos também, que é um que cai bastante, já caiu muito nesses últimos 10 anos, caiu várias vezes no Enem, certo? Cai nos vestibulares, eu costumo mastigar as questões, é a taxa de fecundidade, tá certo? É a taxa de fecundidade, que é a quantidade média de filhos por mulher em idade fértil, né? Então, aqui no Brasil, a mulher é considerada em idade fértil entre 15 anos de idade e 49 anos de idade, certo? A taxa de fecundidade, ela caiu bastante no decorrer do tempo, principalmente nos países emergentes, nos países desenvolvidos. Portanto, porém, ela é bastante alta, bastante elevada nos países pobres, nos países menos desenvolvidos. No Brasil, por exemplo, na década de 1960, a média de filhos por mulher, ela estava em torno de 6 filhos por mulher. É a média, viu, gente?
caiu na década de 1980 para 4,5 filhos por mulher, tá ok? E hoje ela está em torno, nos anos 2000 caiu para 2,2 e em 2010, de 2010 para cá, nós estamos entre 1,8 e 1,9 filho por mulher. Já é um pouco preocupante. Por quê? Porque já nós temos uma taxa de reposição. A taxa de reposição é em torno de 2,1 filho por mulher, tá certo? Abaixo disso, quer dizer que a população ela precisa estimular o crescimento, estimular a fecundidade e para repor a mão de obra. Alguns países europeus, essa taxa é muito baixa, a taxa de fecundidade é em torno de 0,9, 1,1, 1,2, e aí falta mão de obra. O que é que esses países fazem? Eles estimulam a chegada de pessoas de outros países, de imigrantes, para contemplar, para compor, constituir a mão de obra, tá bom? Então, gente, eu trabalhei aqui com vocês a população mundial sobre 3 dimensões. Eu trabalhei os conceitos, eu trabalhei as teorias, as 3 teorias aí que são bastante pertinentes, é interessante vocês estudarem, e trabalhei também os indicadores demográficos, tá? Eu agora vou responder algumas perguntas, eu vou olhar se tem, não tem pergunta não, né? Então, gente, eu gostaria de agradecer ao convite que foi feito, certo, para essa live. Eu acho bastante salutar, bastante importante esses momentos em que alguns professores vêm aqui expor conteúdos, tá certo? Nós estamos agora vivenciando essa epidemia, mas a gente percebe que há uma organização muito interessante das escolas em estar levando ao aluno de forma diferenciada, essas aulas de forma remota, com vídeos, com textos direcionados, com questões. E aí eu queria parabenizar aos professores, aos gestores e aos alunos que estão empenhados nesse momento, aos alunos que vão fazer também o Enem. Eu desejo a vocês muito foco, muita força, que nós estamos aqui para apoiar vocês. Um forte abraço a todos. Muito obrigado.